Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da CSU Digital para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.csu.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes poderão não só assistir aos palestrantes, mas também acompanhar os slides durante a apresentação. Logo em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Gostaria de lembrá-los que o conteúdo apresentado será feito na língua portuguesa, com tradução simultânea para o inglês. Para aqueles que desejarem acompanhar o áudio dessa apresentação em inglês, é possível escolher o idioma através do ícone Interpretation, que fica na parte inferior à direita da plataforma. For those that don't speak Portuguese and want to listen this presentation in English, it is possible by pressing the Interpretation button presented on the bottom right corner of the platform and choosing the language properly. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da CSU Digital e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Pedro Alvarenga, CFO e IRO, e o Sr. Fabiano Droghetti, CTO e o time de RI. Assim, gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Alvarenga, que dará início à apresentação. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer estar de novo presente aqui em mais uma videoconferência de resultados. Dessa vez para falar um pouquinho sobre os nossos resultados aí desse primeiro trimestre de 2025. Tá? Iniciando diretamente aqui a apresentação, né, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse início, né? A companhia, ela nos últimos 5 anos, né, ela veio fazendo um trabalho muito intenso, né, de transformação do seu negócio e principalmente de ampliação, né, das possibilidades de atuação em múltiplos negócios, múltiplos produtos, múltiplas geografias. Eu acho que isso acaba explicando, de certa maneira, boa parte dos resultados que a gente vai analisar, né, aí ao longo dessa apresentação. Tá? Essa transformação ela começou lá atrás, né, muito focada na evolução da nossa plataforma tecnológica, né, principalmente quando a gente fala do ambiente, né, do mundo de pagamentos, mundos cada vez mais complexos, com mais demandas, com cada dia novas empresas atuando nesse setor, né, e obviamente com necessidades e desafios diferentes. Então a gente tinha ali um desafio inicial de fato trazer novas competências para a plataforma, né, trazer de fato, né, uma amplitude maior, né, do ponto de vista de produtos. Então a gente de fato se dedicou bastante, né, o Fabiano, né, vem capitaneando essa agenda diretamente ao longo desse período, né, os investimentos foram muito relevantes, se a gente somar aí, né, só o que foi alocado em tecnologia nos últimos 5 anos, a gente está falando de mais de 270 milhões, né, de reais aplicados aí nessas múltiplas plataformas que a companhia tem. Né? Era um desafio muito grande, porque a gente, né, obviamente, precisa criar uma plataforma que seja muito robusta, segura, escalável, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ter muita flexibilidade para se adaptar a essas múltiplas realidades de negócios e produtos. Né? Então, como a gente tem um modelo de atuação full service, né, criar de fato uma engenharia, né, que juntasse cada uma dessas peças, né, do Lego e que, mesmo tendo múltiplas peças, né, elas se comunicassem, estivessem de forma integrada para você tirar o máximo de valor, né, e capturar, né, muito do benefício dos dados e demais peculiaridades do business de processamento de serviços financeiros, né, isso envolve uma complexidade muito grande. Paralelo, né, a gente foi consolidando, né, essa plataforma, né, não só do ponto de vista, né, de produtos, mas também de como a gente gerencia os processos que, obviamente, nascem a partir desses novos,
nessas novas componentes, né? Então, a gente fez um trabalho muito intenso, né, no sentido de revisar, né, os nossos processos internos, né, revisar a forma como a gente estruturou cada um dos produtos. Não adianta ter produtos novos, mas eles não estarem adequados, não serem totalmente digitais. Então, a gente fez um trabalho muito intenso de aprofundar, né, em cada uma dessas frentes e, obviamente, começou a trabalhar, né, de maneira muito precisa, né, no mundo de hiperautomação desses processos, né? Algo que vai muito além da automação pura e sim, né? A gente sabe que hoje existem mecânicas de RPA, entre outros componentes que podem ser aplicados, que vão trazer, sim, ganhos de eficiência, mas esse ganho, ele, em geral, ele é muito limitado se você não tiver, né, um componente muito relevante de inteligência artificial orquestrando cada uma dessas funcionalidades e, de fato, alavancando cada cada uma das etapas de um processo tradicional, né, de um serviço financeiro. Então, foi um exercício também muito profundo de trazer novas capacidades na nossa operação, né, para o dia a dia da nossa operação, de tal maneira que eu tivesse como gerar mais resultado para cada transação, né, que passasse por cada uma das nossas plataformas. Os números estão aí, né, a companhia ela muda materialmente, né, a sua rentabilidade por conta desse esforço. Né, estamos falando de mais de 15 pontos percentuais de margem bruta, né, mais de outros pontos percentuais de margem líquida num curto espaço de tempo. Né? O que para muita gente era até contraditório, né? Como é que uma companhia que está investindo cada vez mais, ela consegue não só preservar, mas também ampliar, né, o seu nível de resultado. Essa era uma etapa muito importante, né, para deixar claro aí para cada um, né, dos telespectadores, para permitir justamente que a gente fizesse todos os investimentos, né, que a gente comentou aqui imediatamente no passo anterior. Né? Então, não tem jeito. Né? Finanças, no final do dia, é uma conta de somar e subtrair. Se eu preciso investir mais, eu preciso gerar mais resultado do outro lado para justamente financiar cada uma dessas operações. E aí, eu diria que a gente está exatamente num estágio, né, onde tudo aquilo que estava relacionado à evolução da nossa plataforma de payments, né, foi entregue, né, tudo aquilo que a gente precisava em termos de evolução, né, dos nossos processos internos foi entregue, né, e os resultados mostram esses números. Mas a gente sabia que só fazer esses dois passos anteriores não era suficiente, né? Operar serviços financeiros é muito complexo. O dia a dia é muito complexo. Né? A gente tem um volume gigantesco de documentos que precisam ser analisados, né? Existe um risco de fraude, né, que acontece, né, no dia a dia de cada uma das transações e que a gente precisa evitar. Né? Existem, né, atividades como análise de crédito que são extremamente complexas e que muitas vezes os nossos clientes, né, acabam tendo dificuldade nesse gerenciamento do dia a dia. Ou tem um custo muito elevado, né, para fazer, né, cada uma dessas atividades. Então, aproveitando muito dessa expertise que a gente desenvolveu para a gente mesmo, né, para melhorar a nossa operação, melhorar a nossa eficiência, a gente pegou essa plataforma e começou a direcionar isso para os nossos clientes. Né? A gente desenvolveu uma plataforma chamada RaaS, né, que está ligada justamente a esse processo de hiperautomação, de tal forma que cada uma das esteiras que são necessárias para você organizar os serviços financeiros estivessem disponíveis, né, praticamente de prateleira, né, para os nossos próprios clientes aplicarem aos seus negócios. E quando eu falo aplicar aos seus negócios, de fato, a gente está falando de maneira muito abrangente. Tá? Uma das características mais importantes do RaaS é que ele não se limita só a uma esteira de onboarding de uma conta digital. Né? O onboarding é uma atividade que é presente, muitas vezes, num plano de telecom, por exemplo, que não necessariamente tem a ver, né, com o serviço financeiro. Então, a gente precisava criar uma plataforma de fato agnóstica, né, nesse sentido, para que as múltiplas dificuldades que aquela empresa passa no seu dia a dia, gerenciando middle office, back office e o próprio front office, pudesse ser solucionado e a gente tivesse uma oferta que agregasse muito valor, né, para cada uma dessas companhias. Assim foi, esse produto ele ficou disponível a mercado, né, basicamente ali no final de 2023, e aí ao longo de 2024, né, a gente começa a materializar cada uma dessas iniciativas, né, começa a capturar os primeiros contratos. A gente assinou 7 contratos no ano passado, e esses contratos, né, eles começam a gerar resultado. Né? Como a gente pode ver aqui, né, nesse slide,
5 desses contratos já foram implantados, né, 2 deles agora no primeiro trimestre, o que significa que isso impulsiona, né, a nossa força, né, de resultado na vertical da CSU DX. Né? Foram mais de 3,7 milhões de interações gerenciadas, mais de 15% de expansão do volume, né, na DX, basicamente vindo do crescimento, né, claro, das nossas operações já existentes, mas principalmente, né, de cada uma dessas novas operações. E o que eu queria chamar a atenção é, basicamente, estamos falando de tecnologia, né? O grosso, né, dessas atividades estão ligados a você, de fato, usar o máximo, né, dessa mecânica de hiperão automação, o que significa que cada uma das atividades que a gente passa a desempenhar, né, na nossa vertical de negócios, ela tende a ter, né, um altíssimo grau, né, de automação. Basicamente, quando a gente fala de apenas 5 contratos, né, a gente acelera a nossa curva de digitalização, então estamos falando de mais de 74% das interações já acontecendo no ambiente digital. Consequência, nossa receita, né, cresceu mais de 15%, né, na CSU DX. Como vocês podem reparar aí no gráfico, né, era uma unidade que estava andando de forma lateral, né, do ponto de vista de top line. A gente vivia, né, um processo de transformação importante, né, nessa vertical, que tinha muito a ver com lucratividade. Né, então, a gente foi subindo margem, essa margem ela já foi 10, 11, 12, chegou aos 17, 18, mas desde a implantação, né, dos primeiros clientes do RAIS, vocês podem observar que, além da gente ter acelerado o crescimento na receita, a gente muda materialmente, né, a capacidade de geração de lucro, né, dessa vertical. Então, estamos falando de uma expansão de mais de 35%, né, no lucro bruto da unidade, que já ultrapassa, já começa a encostar em 21%, né, de rentabilidade. Então, a gente conclui, né, esse terceiro passo, né, que era algo muito importante na nossa estratégia, né, para justamente, né, compor, somar com tudo aquilo que a gente já tinha feito pela CSU Page. Né? A CSU Page é uma unidade que cresce reloginho, que tem uma rentabilidade muito alta e que tem várias frentes novas de crescimento. Mas se a gente não fizesse esse passo, né, na CSU DX, a oferta ela não ficaria completa, né, para os nossos clientes, ia ficar faltando um pedaço, que é justamente o que está ligado a esse back-office, e a gente agora, né, não só trouxe ao mercado que isso ficou pronto, como também já traz, né, os primeiros resultados. Eu vou pedir, obviamente, aqui para o Fabiano explicar um pouquinho, né, o que é essa solução. A gente trouxe alguns cases aqui para compartilhar, e aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro do que a gente estava comentando aqui anteriormente. Obrigado a todos aí pela presença, pela oportunidade de explicar um pouquinho do nosso negócio. O RAS, como o Pedro comentou, ele é uma plataforma que ela foi desenhada, né, foi arquitetada para ser flexível em termos de processos de negócio e de segmentos de atuação. Aqui a gente está trazendo exemplos concretos, reais, já de implantações, como o Pedro comentou ali, dos últimos contratos implantados, né? Então a gente percebe ali segmentos diferentes, a gente percebe processos diferentes dentro desses segmentos, inclusive, né? Soluções que já estão agregando componentes, né? Ferramentas de IA para ajudar no resultado final, né? Que tende aí pela qualidade maior, tende aí pelo custo menor e eficiência, sobretudo na experiência do cliente, né? Quando a gente olha hoje, a grande batalha do mercado é trazer uma experiência mais positiva para o cliente final. E a gente vê ali, assim, eu gosto desses exemplos porque eles são bastante concretos em termos de resultados, né? A gente vai olhar daqui a pouco, vai dar um deep dive ali, vai passar por 2 cases mais interessantes ali, que fica até mais fácil de entender. Mas a gente trata não só do front office, como o Pedro falou, ali no primeiro exemplo ali de relacionamento com clientes, né? Mas a gente vai até lá no back-office, numa corodaria e análise de documento. Quer dizer, você passa por todo o fluxo de processos, né? Com esse mesmo objetivo. Ali, né? Então, é uma ferramenta que trouxe para a gente ali uma perspectiva de novos negócios bem interessante e de resultados, como Pedro disse, já internos, muito já bem estudados e bem entregues ali. E aí, com os clientes agora, a gente começa já a trazer essa nova realidade aí para alguns desses processos, né? Passar. O exemplo inicial que a gente trouxe aqui é de monitoria de qualidade. Toda operação que faz contato com o cliente,
ela tem uma célula de monitores de qualidade que identificam se aquela contato, aquele dia a dia com o cliente está sendo seguido a partir de determinados padrões de qualidade. E isso é feito por amostragem, tipicamente, né? Um ser humano vai lá, pega uma ligação, uma gravação de uma ligação, escuta essa gravação e faz uma análise, preenchendo ali uma série de requisitos e identifica se aquela ligação foi de boa qualidade, foi de média, foi de ruim qualidade. E, a partir dessa análise feita por amostragem, dá o feedback para as operações, de maneira que os treinamentos aconteçam, né? Os ajustes sejam feitos no dia a dia daquela operação. O que a gente se propôs a fazer aqui? Automatizar esse processo todo, aplicando a IA generativa, especificamente aqui nesse exemplo. O que a IA generativa faz? Então, eu posso analisar não uma amostragem pequena de 1, 2% da operação, eu posso analisar 50% da operação, 30% da operação, que já é uma amostragem do ponto de vista mais completo, né? Eu consigo entender mais o que está acontecendo no dia a dia ali daquela operação. Eu transcrevo aquele áudio para um texto de forma automatizada, com IA generativa. A partir desse texto, a gente faz uma análise dele, e aí eu preencho automaticamente aquela ficha de qualidade, identificando os mesmos requisitos que o ser humano avaliaria, né? O script de atendimento foi seguido, né? O linguajar foi adequado. E aí a generativa também nos traz uma análise de sentimento daquela ligação. Então ele entende de que maneira começou a ligação, pelo tom de voz, pelas palavras utilizadas. A IA entende qual foi o tom, o nível de satisfação do cliente no início da ligação e como é que ele foi no final da ligação, como é que terminou. Então a gente avalia a evolução da ligação. Então a análise de sentimento é feita também preenchendo essa ficha de qualidade, né? E, por fim, a própria IA pega esse composto de análises, né, ou seja, a quantidade de análises feitas, e identifica aquelas que merecem uma atenção especial dos supervisores, né, dos gestores da operação, de maneira a trazer ali inputs para que eles possam, de novo, rever treinamento, rever o script de atendimento, rever performance de pessoas da equipe. Então, a partir disso, a gestão da operação torna-se mais eficiente. Grande benefício aqui, né? Eu já falei ali que a gente consegue analisar o mesmo custo, um volume muito maior, né? Então, a amostragem ela torna estatisticamente mais relevante, né? O resultado final é feito near real time, ou seja, a gente consegue fazer uma análise muito perto do fato, né? Muito perto da ligação original, o que também traz um benefício. Caso exista qualquer desvio acontecendo, já é possível corrigir dentro do mesmo dia, né? Normalmente, numa operação de monitoria, isso acaba levando mais tempo, né? Mais dias ali. Então, traz um benefício direto ali. E é claro que, no final das contas, a qualidade do atendimento acaba melhorando por conta desses inputs mais frequentes. A análise é mais completa, então o próprio cliente final acaba ganhando nesse sentido, né? Então, esse é um caso bem interessante. Já está implantado, já está em produção, o cliente já está conseguindo ver esses benefícios na prática, né? E já levando isso com essa mesma ideia até para outras operações, e a gente já começa a expandir a abrangência dessa primeira implantação feita, que é um outro grande benefício do RAS, né, Pedro? Que a gente pode entrar por um processo e, de fato, ir expandindo essa atuação em outros processos dentro da empresa, de maneira que você vai entre aspas, contaminando positivamente, né, o ambiente empresarial ali, sempre com esses objetivos de qualidade, melhorar risco, qualidade, custo, ou seja, com todo esse benefício aí. E com a vantagem de, justamente por usar mecânicas de machine learning, deep learning, muitos desses processos, naturalmente, né, vão ser utilizados também na mecânica, a lógica que está ali por trás construída para outros clientes, né? Naturalmente. Então, isso aqui tem um efeito, né, exponencial. Exponencial, sem dúvida nenhuma. Indo para outra linha, né, a gente está falando aqui já de um agente, né, não é uma operação automatizada, mas na IA hoje muito se fala dos agentes de IA, né? O que são esses agentes, né? São robôs, vamos chamar assim, com inteligência artificial aplicada, de maneira que eles executem determinadas tarefas. A gente usou aqui um IA para suportar o operador que está em contato com o cliente final. Então, o contato é feito a partir de um humano, né? Uma pessoa treinada ali para aquela operação,
mas de fato ele busca suporte, ele busca apoio de informações técnicas, de procedimentos, dúvidas que o cliente possa ter, ele busca esse apoio no agente que a gente desenvolveu. Com isso, a velocidade do atendimento é muito maior, né? Aquele famoso só um instantinho, senhor, né? E deixa a ligação em espera, isso tende a diminuir bastante ou até ficar inexistente ali na conversa. A qualidade da informação é muito maior, porque as dúvidas que o próprio operador poderia ter, a IA já apoia ele, já direciona ele na resposta mais adequada para o cliente, trazendo ali já as informações necessárias sobre o produto, sobre a dúvida do cliente, né? Então, no caso desse cliente de telecom que a gente implementou, né, às vezes é uma dúvida mais técnica, né, de uma questão de conexão do Wi-Fi, do roteador que está lá na casa do cliente, né? Essas dúvidas elas são sanadas já muito rapidamente com essa indicação. Inclusive, esse agente ele consegue tomar ações, a partir de um comando do operador, ele toma ações, como, por exemplo, restartar o roteador que está lá na casa do cliente. O operador segue ali um determinado script de conversa com o cliente final, e se ele identifica essa necessidade, a própria IA vai lá, dispara esse comando para restartar o roteador e, eventualmente, isso resolve já aquele problema, o motivo do contato, né? Então, o tempo, obviamente, aí é muito reduzido, né? E as informações falhas que poderiam ter sido trocadas com o cliente também, então o nível de qualidade melhora muito nesse sentido, né? E aí, aquele efeito exponencial que você comentou antes, Pedro, é fantástico nesse tipo de operação, porque como a IA ela se retroalimenta, ela vai aprendendo com as dúvidas do cliente, ela vai reaprendendo com as perguntas que foram feitas para ela tende a trazer cada vez mais benefícios. Ela tem, ao longo do tempo, a gente faz uma curadoria inicial para que a gente coloque a operação no ar, né, que foi feito aqui nesse caso, né? Mas ao longo do tempo ela tende a ir melhorando, a acurácia dela vai aumentando, e aí a gente pode, inclusive, colocar novos produtos para ela atender, novas operações mais complexas para ela ir ajudando o operador ali. Então, acho que esse é um outro case que está na retaguarda, né? O cliente não vai ver a IA de forma mais direta, mas ajuda na percepção de qualidade de processo para o cliente final, né? É um jogo de ganha-ganha no final do dia, né? Essa é a grande vantagem. O usuário final ele é beneficiado porque ele passa a ter mais qualidade, menos atrito, né? Ele passa a ter uma percepção de mais valor agregado, né, da solução que está sendo entregue para ele. A empresa, né, que nos contrata para gerenciar esse tipo de processo, ela se beneficia, obviamente, na mesma ponta por estar melhorando essa relação com o seu usuário, o que significa menos cancelamentos, menos problemas futuros, né, que ele possa ter. Menos atrito, né, de forma geral, é menos atrito. Né? E, obviamente, se ele consegue atender mais volume, naturalmente ele precisa de menos investimento para expandir, o custo acaba ficando mais eficiente. E para a CSU, obviamente, a gente consegue ter um novo produto que traz nova receita, que já entra, como a gente falou, até pela natureza de ser muito tecnológico o produto, com uma rentabilidade muito maior, como a gente viu nos números. Mas é aquela história, quanto mais a máquina for treinada, mais ela aprender, mais eficiente vai ficar. Também essa rentabilidade para a própria CSU, ela vai, né, ganhar, né, uma acentuação ao longo do tempo. Né? Então, trazendo muito boas perspectivas para os resultados futuros. Então, é bem importante. Bom, só retomando aqui um pouquinho, né? Então, a gente, como eu falei, né, a gente se propôs ao longo dos últimos anos, de fato, equacionar muitas das demandas e problemas e desafios, né, que os nossos clientes enfrentam no nosso dia, no dia a dia, né, das suas próprias operações. Então, quando a gente desenhou, né, cada um daqueles 3 passos, né, que a gente comentou lá atrás, né, a gente basicamente tinha 3 grandes preocupações, ou 3 grandes proposições de valor, né, para o nosso modelo de negócio. O primeiro grande desafio de uma operação de serviços financeiros, né, é justamente você ser atrativo, né, atrativo para essas empresas que te contratam e também para os usuários finais. Então, você precisa ter, de fato, uma oferta, né, que permita atrair cada vez mais e mais formas de uso, né, e, obviamente, mais empresas que queiram atuar nesse segmento. Tá?
Então, a nossa estratégia de crescimento ela tem muito a ver, né, com as necessidades, né, das empresas que criam os seus ecossistemas financeiros para, de fato, tornar aquilo ou um negócio principal ou, muitas vezes, um negócio secundário, né? Então, a gente se propôs a andar em três grandes frentes, né? A primeira é como que a gente expande a base de usuários, né, da companhia, né? Então, ter um portfólio completo, uma atuação full service, ter uma atuação, né, que facilite a redução dessa fricção e que garanta, né, a melhor performance, né, em termos de serviços financeiros, era uma grande proposição nossa e a gente, né, vem cruzando, né, esse rio, né? Além disso, não adianta eu ter uma base de empresas, né, que tem uma base muito relevante de usuários que estejam operando com a gente, mas se essa base de usuários não estiver de fato ativa, né, se eles não estiverem de fato comprometidos em utilizar, né, a solução do banco A, ao invés que é o nosso cliente, ou em detrimento do banco B, né, pouco importa, né, se a plataforma está lá disponível ou não, tá? Então a gente avança também, né, nessa agenda, né, de buscar mecanismos de ativar essa base de usuários e que uma vez que essa base, né, esteja ativa, né, que ela transacione mais e em mais modalidades, né? Ele precisa ter essa sensação de que aquele provedor, né, aquele banco, aquela instituição financeira, aquele varejista, aquela seguradora é a melhor opção, né, para ele como usuário, né, para serviços financeiros. Ele precisa também se sentir, de alguma forma, fidelizado, ele precisa se sentir encantado, né? Existe uma discussão muito grande de principalidade dentro da nossa indústria, então a gente também vem fomentando cada vez mais esses mecanismos para justamente preservar a base de usuários e que essa base esteja sempre ativa, né? E além disso, não adianta a gente ter uma experiência maravilhosa e digital, né, nos serviços financeiros. Eu brinco que é muito da porta para fora, né? Essa tua vitrine está linda, mas da porta para dentro, a tua cozinha ela está completamente, né, desorganizada. Então, buscar eficiência nas operações, seja pelo lado da CSU, mas também do lado do cliente, era algo primordial. E é assim que a gente vem gerando valor, é assim que a nossa receita cresce, é assim que o nosso lucro bruto cresce, é assim que a nossa rentabilidade, né, também vem se expandindo. Quando a gente fala de futuro, a gente falou um pouco, né, do que aconteceu nos últimos anos, não é diferente. O nosso o foco sempre vai ser, né, de alguma maneira, fazer mais eficiência, fazer diferenciação, principalidade, performance, né, em produtos financeiros, mas sim, né, a gente também começa a trazer outros componentes, né, para o nosso mercado, que estão na vivência do nosso mercado, que é, por exemplo, né, toda esse objetivo que boa parte das instituições tem de ter operações globais, né? Quando a gente fala de transações globais, né, isso se tornou, né, uma grande demanda, porque, obviamente, todo mundo que tem, né, no seu dia a dia, seja o seu cartão, querer transferir um dinheiro, quer ter uma conta para poder investir em outros países, né, a gente sabe o quão complexo ainda é esse ambiente, né, quando a gente precisa basicamente transferir, né, dinheiro de um lado para o outro. Então, existe um fluxo muito grande, né, de iniciativas nessa direção, né? O mercado está se posicionando cada vez mais, né, para buscar produtos que tenham essa característica. Então, a gente está se desafiando a continuar mudando o nosso negócio, né? Então, quando a gente fala, né, de payments, a gente tem novos produtos para trazer para o dia a dia, então a gente tem trabalhado muito forte, por exemplo, em produtos de consignado, parte, adquirência, mas uma das principais fontes de investimento tem sido produtos globais, né? Quando a gente fala também ainda, né, de pagamentos, usar IA para serviços financeiros também é um componente importante. E em processos, para buscar eficiência, né? Não tem jeito, né? A gente fez uma cruzada muito grande com essa implantação inicial do RAS, mas a verdade é que isso é um ecossistema vivo, todo dia tem novidade, todo dia tem outras coisas para A gente vai acontecerem. mostrar já ali um roadmap que é bem interessante. Que é bem interessante. Então, só um comentário ali, Pedro, em relação aos serviços financeiros, né? A gente traz ali a questão da personalização, né? Que acho que eu só vou dar um destaque para esse item, porque isso é uma busca já muito antiga de todo o mercado que lida com um grande público, né? Seja ele varejista, empresas de serviços, etc. E o advento das ferramentas de IA já
comercialmente viáveis, tecnicamente viáveis, né, trouxe ali uma série de oportunidades. E a gente tem aproveitado essas oportunidades no sentido de trazer para o nosso cliente, não nosso contratante, a chance dele tornar a relação dele mais pessoal. Não clusterizada, não num grupo, mas pessoal. Eu acho que esse é um desafio interessantíssimo que a gente se propôs, né, ano passado, a abraçar, e a gente está começando a ter agora os primeiros resultados, né, que vai muito além de fazer o marketing tradicional, é fazer o marketing pessoal. E isso muda o jogo na indústria, né, porque é o que todo mundo busca, já tem algumas empresas, né, de muito sucesso no mercado indo nessa direção, mas a gente vai tornar essa tecnologia que é bastante complexa de operar, de colocar em produção e de operar, a gente vai colocar isso à disposição de clientes que eventualmente iam ter muito mais dificuldade, iam demorar muito mais tempo para incorporar esse tipo de tecnologia na sua oferta para o cliente final. Então, acho que só um destaque aqui em pagamentos, que eu acho que aqui tem uma fronteira interessante que a gente está quebrando ali, passando por ela, né? É muito ruim você ser abordado, né, com campanhas de marketing, peças, publicidades que não tem nada a ver com o seu objetivo de consumo. Assine aqui a nossa tag. Pô, eu já tenho a sua tag. Exato. Sabe, é essa coisa que... Né? Acabei de comprar, né, esse item, por que você continua me perseguindo? Exato, com isso? exato. Então, acho que é isso. Esse é o grande desafio. Mas vamos lá. Fabiano, segue. Falando um pouquinho aqui dessa... Até tentando ser didático aqui, né, para a gente mostrar que tem muita coisa que aconteceu, mas ainda estamos no começo. Né? A verdade é essa. Quando a gente fala de automação, a gente vem ali já de resultados bem interessantes usando automação clássica, né? Usando RPAs com BPM. Foi até como a gente começou o RAS. A gente iniciou por aí. Né? Então, eu automatizo um processo onde eu tinha um ser humano fazendo alt-tab de uma tela para outra, copiando informação no notepad, etc. Eu automatizo essa esteira de maneira a ser mais produtivo, trazer, né, menos possibilidade de erro, etc. Logo na sequência, a gente vem com a ideia de trazer já uns primeiros componentes de IA. E aí eu estou usando a IA de um guarda-chuva mais amplo. Né? Quando a gente traz ali o Machine Learning, né, que é uma das técnicas, ele deixa à nossa disposição o aprendizado de processo. Então, eu tenho um processo acontecendo ali já na estrutura clássica e eu uso a técnica de machine learning para ir evoluindo, para ir aprendendo mais com aquele processo, identificar gargalos, por exemplo, e assim por diante. A próxima etapa, que é onde a gente está trabalhando hoje mais forte ali para desenvolver, né? A gente deu um exemplo ali bem pontual de uso da IA generativa num determinado processo, né, na monitoria de qualidade, mas é incorporar a IA generativa em mais processos. Então, é trazer essa técnica, trazer esse conjunto de ferramentas que está à disposição hoje pelas Big Techs, principalmente, né, desenvolvendo. Como é que eu trago isso para a realidade dos processos dos nossos clientes, trazendo mais benefício ainda? Então, o primeiro exemplo que a gente trouxe ali, mas certamente tem muito mais a ser apresentado. A gente tem só um caso rápido aqui, né? A gente tem desenvolvido junto ao nosso RH um trabalho de recrutamento, seleção e classificação de profissionais a partir dessa técnica. Então, se antes um profissional de RH conseguia analisar 10, 15 currículos ali num determinado período, a IA ela vai conseguir analisar 1.000 nesse mesmo período. E já com uma acurácia bastante interessante. Já fez um piloto e vai começar a expandir esse uso. Né? Então, só um exemplo ali de como a gente está querendo evoluir. E aí, é claro, a próxima fronteira, né, é eu usar os agentes, né, cada vez mais agentes de IA incorporados em atividades que são mais complexas, né? Então eu deixo de ter um processo onde eu tinha uma decisão binária, né? Se o resultado é X vai para um caminho, se o resultado é Y vai por outro caminho. E eu passo a ter uma decisão que ela pode ter múltiplas variáveis, então eu tenho várias entradas possíveis e a partir disso a decisão é tomada com o melhor interesse ali daquele processo, daquele cliente. Né? Então, os agentes autônomos, né, os operadores já mais automatizados vão estar cada vez mais presentes aí. Então, essa é a fronteira que a gente deve chegar muito em breve ali, esse é o nosso direcionamento. Então,
Quando a gente começa com o RAS, trazendo benefício, já usando a automação clássica, e vê esse caminho pela frente, dá uma impressão bastante interessante de que tem um caminho bom, né? De resultados muito interessantes. A gente já comentou um pouquinho da personalização, e aí quando a gente fala ali da IA aplicada em meios de pagamento, esse é um foco inicial muito grande que a gente acabou se propondo, transformando, né, a interação com o cliente de uma interação operacional para uma interação mais consultiva, mais personalizada e consultiva. Então, a IA Advisor ali é um produto que a gente está em fase de desenvolvimento justamente para ajudar a experiência de cartão, de operação de cartão de crédito ser pessoal e mais consultiva. Então, eu posso elencar casos, por exemplo, onde eu coloco para o cliente que ele tem mais de um cartão e naquela data o melhor uso para ele seria do cartão A e não do B. Então, já é uma experiência mais interessante. A partir de uma compra feita de um determinado produto, eu proponho a ele outros produtos que ele poderia estar agregando ali. Eu comprei uma viagem, então eu tenho aqui uma oferta de produtos de seguro, por exemplo, para aquela viagem. Então, eu uso a relação que eu tenho com aquele cliente de forma muito personalizada e bastante inteligente para poder trazer valor, né? Então, e a gente já usa isso de forma muito extensiva e a gente tem aplicado cada vez mais isso na detecção de fraude. O mercado já não é de hoje que usa IA para detecção de fraude, mas isso tem as experiências mais recentes, né, nos dizem que os bandidos se sofisticaram mais, né? Então a tecnologia também precisa acompanhar esse passo, né? Tá sempre um passinho além ali para poder evitar perdas financeiras. E nessa arena aqui, antes o que era olhar apenas a transação monetária, transação financeira em si, de crédito, de débito, agora a gente passa a olhar mais transações. Uma alteração cadastral, por exemplo. Uma alteração cadastral ela pode ser um indício de fraude que vai acontecer logo na sequência. Então a gente já traz a IA para nos ajudar a identificar transações fraudulentas nessa fase. Só um exemplo aqui, mas a gente poderia ir mais longe. De fato, a sofisticação dos ataques é cada vez mais complexa, mais profunda, e aqui a gente tem feito um investimento importante também no contra-ataque aí para poder, né, ajudar os nossos clientes a não ter perdas financeiras, né? Falar um pouquinho da expansão geográfica, a gente tem um privilégio, vou olhar por esse ângulo, né, de trabalhar numa indústria, num país que é muito complexo, muito dinâmico, muito complexo, que vem de uma história, né, financeira mais desafiadora ainda, né, de inflação alta, de juros altos, e a gente aprendeu a lidar com isso. O mercado financeiro brasileiro tem esse mérito, né? Teve que se adaptar, não tinha opção, mas hoje tem soluções que elas são bastante diferenciadas assim, quando a gente olha para outras geografias, né? A gente acabou, já discutimos isso em outros calls aqui, né? Mas a gente acabou decidindo ir para os Estados Unidos, porque entendeu que a gente traz valor para um nicho de mercado importante ali, que é super relevante, grande em termos de potencial de penetração. E a gente tem a expertise necessária para poder aplicar isso de forma muito rápida e muito direta. Então, a partir do momento que a gente identificou isso, analisou o mercado e viu que tinha esse potencial, aí agora é suor, né? Tem que colocar bastante trabalho ali para poder ter os parceiros adequados no mercado americano, né? A legislação é diferente, a forma do arranjo de pagamentos é outra, né? Dessa maneira a gente consegue ter uma penetração já mais pronta. E aí, obviamente, depois é adaptar as nossas soluções para a legislação específica, detalhes de produtos que são diferentes, o tratamento de algumas transações que não são exatamente iguais. Então, tem toda essa questão técnica, mas é esse o caminho, né? A gente já começa a trabalhar nesse caminho de forma bastante concreta, né, agora, com os investimentos que a gente tem feito este ano, com uma expectativa aí bastante importante até o final do ano. Sim. Quem acompanhou as últimas divulgações, esse é um slide que a gente tem trazido, né, recorrentemente, vocês vão reparar que várias atividades agora, né, estão ongoing, né, no último
último call, por exemplo, elas estavam ainda on hold, né? Então, de fato, a gente vem acentuando, né, os investimentos, o foco, né, nessa frente. A gente entende que existe um momento bem ideal, né, para a gente acentuar nessa agenda, seja porque os bancos brasileiros que estão lá, né, vêm nos demandando, né, esse tipo de discussão, clientes hoje atuais, né, da CSU também, assim como as próprias instituições financeiras norte-americanas que estão sentindo muito, né, daquilo que nos desafiou a ser tão sofisticado quando a gente compara com o mercado global, né, começa a ser desafio para eles também, né, então de fato, né, buscando alternativas, principalmente quando a gente fala de bancos pequenos, bancos médios, né, cooperativas de crédito, mercado que a gente está muito familiarizado, né, exatamente, né, o perfil de cliente ideal da CSU são eles que estão, né, movimentando esse mercado. Então, e é curioso as dificuldades que as primeiras conversas com os potenciais clientes nos trazem, né, Pedro? São dificuldades que para a gente elas são até muito simples, né? Sim. Mas que naquela condição do mercado americano atual são dificuldades reais, concretas, que eles vivem no dia a dia e que a gente consegue sim resolver de uma maneira muito direta, né? A gente consegue ser muito mais flexível, muito mais ágil nas integrações, ou seja, situações do dia a dia de uma operação que é difícil de imaginar por que a gente não daria certo lá. Então, a gente está otimista nesse sentido, né? Não tem milagre, né? A gente precisa abrir frentes de trabalho para poder aumentar o número de usuários, que é um daqueles pilares que a gente discutiu ali anteriormente, né? Aqui, o mercado brasileiro agitado do jeito que é, agora, mais recentemente, com o consignado privado, por exemplo, que é uma modalidade de crédito, né, que a gente já abraçou. Quando a gente fala do mercado de benefícios, que já foi bastante transformado ali, a legislação já foi no sentido de abrir mais o mercado, de quebrar, né, certas dominâncias ali. Quando a gente fala do mercado global, o cartão global, que já tem sido uma realidade em algumas operações, mas cada vez mais presente aí no mercado brasileiro, a gente também está abraçando aquilo. Falando de adquirentes, né, que é um mercado que está muito perto da gente, a gente já tem alguns clientes adquirentes, a gente pretende expandir isso, ou seja, abrir isso de uma maneira que a gente, naquele primeiro pilar de crescimento de volume, usando o nosso portfólio todo, né, mas já identificado algumas fontes de crescimento importantes, algumas avenidas de crescimento que são bem interessantes, reforçando o próprio RAS ali, mas também engajando o loyalty nessa conversa, que a gente pode trazer um valor interessante. O loyalty agora aplicado com soluções de IA também. Ou seja, com tudo isso, a gente acredita que aquele primeiro pilar está endereçado, está no caminho interessante. Os outros a gente já discutiu, eu acho que o potencial de geração de negócios aqui ele está muito interessante para a gente, né? E, de novo, né, eu acho que essa amplitude de portfólio, essa atuação full service, é o que endereça, né, um pipeline muito robusto, que é o que a gente está vendo, né? Eu acho que no ano passado foram 14 novos contratos, só para todo mundo ter também como lembrança. Então, é bastante coisa, né? E a gente, de fato, quer cada vez mais intensificar, né? Abrir mais esse funil, né, para outros clientes, outras indústrias, né, que venham atuar com a gente. Gente, falando aqui, né, de fato, né, sobre os resultados aí do TRI, né, eu acho que, em linhas gerais, né, a companhia ela mantém, né, uma expansão constante, né, dos seus negócios. Né, de novo, acho que essa estratégia do service ela contribui, né, de maneira bem direta, né, para essa continuidade, né, desses movimentos, mesmo em anos, né, onde a economia no Brasil foi muito difícil, né, onde tiveram setores específicos que tiveram dificuldades, como já foi o caso no varejo, os próprios bancos, né, com alta inadimplência em algum momento. Então, essa complementariedade do portfólio é que tem sido, né, de fato, o grande fator aí de sucesso, né, desse ritmo contínuo, né, de expansão da companhia. Né? Se vocês repararem, né, a CSU Pays ela é um reloginho, né, uma unidade que cresce, né, de forma recorrente. O primeiro trimestre é sempre um trimestre um pouco mais complexo, né, ele tem um fator sazonal importante, mas a gente vem em alto contínuo, né, evoluindo né, cada uma das verticais. A CSU Pays, né, não é diferente. Ela, de fato, tem novas dimensões, seja via pagamento, seja via banking, seja via loyalty. Isso vem garantindo,
né, essa evolução. O IA, né, como o Fabiano comentou bem, vai ser né, na nossa visão, um grande catalisador, né, dessa vertical. Então, a gente também, né, imagina aí essa continuidade do movimento, né, de expansão ao longo dos próximos períodos. A DX, acho que é o grande fator, né, diferente aqui nessa composição. Era uma unidade que demandava, né, uma transformação muito acentuada, né? A gente tinha um modelo muito analógico de atuação, e essa transformação ela foi sendo conduzida de maneira muito gradual, né, ao longo dos últimos anos. A gente cruzou nessa linha, lançou novos produtos, e ela de fato entra numa nova era, né? Essa é a nossa expectativa. Eu acho que uma expansão superior a 15%, né, no trimestre é algo que, né, corrobora isso que a gente vem falando. A gente, né, tem novos contratos em implantação ainda, estamos com uma boa perspectiva comercial. Então, essa trajetória ascendente, né, de expansão é algo que a gente, de fato, né, imagina acontecendo aí para frente também. Quando a gente fala de rentabilidade, né, a companhia, né, se beneficiou diretamente justamente de todas essas mecânicas de hiperautomação, digitalização, né, que a gente já comentou, né, ao longo desse call. Então, a gente, né, alcançou aí o maior valor, né, de lucro bruto aí, né, dessa série histórica, né, então ultrapassando aí os 63 milhões de reais, com uma margem bastante saudável, né, falando aí algo em torno de 42% na combinação dos dois negócios, né? Session Pace, uma unidade que está ali, né, já há alguns trimestres, rodando em torno de 54, 55, de fato, né, onde a gente imagina esse business, né, rodando aí, né, aqui ao longo do tempo. A DX, de novo, é um fator de mudança, né, dessa estrutura, né? De fato, quanto mais a gente tiver sucesso na digitalização, quanto mais o RaaS for relevante no todo da receita da unidade, mais essa margem vai crescer, né? Então, a gente tende a ver, né, sim, evolução, né, daqui para frente. Então, também na Jax, assim como aconteceu. Como já aconteceu na própria Jax, mas talvez agora de forma mais material, da mesma forma que aconteceu na Peixe, aí nos últimos anos. A combinação desses dois fatores, né, faz com que a gente, de fato, apresente resultados cada vez melhores, né? Então, a gente fecha aí esse trimestre, não só do ponto de vista, né, de lucro bruto, receita, né, com evoluções importantes dos principais indicadores, mas o EBITDA e o lucro líquido também performando muito bem, né, muito próximos ou acima, né, do principal indicador, né, de recorde histórico, né, da companhia. O que eu queria chamar a atenção, né, e tem a ver com essa linha tracejada, é que investir em inteligência artificial, né, novos produtos, novas geografias, isso obviamente, né, demanda, né, mais despesa, né, no final do dia, né? A gente, né, contrata engenheiros de dados, a gente contrata especialistas em inteligência artificial, a gente contrata time comercial novo, a gente tem, né, pessoas de tecnologia voltadas, por exemplo, no mercado americano. Então, a gente, né, tem feito um esforço, né, relevante nessa direção, né? Se a gente talvez não estivesse fazendo esse esforço, né, a rentabilidade da companhia seria ainda maior, como a gente mostra na linha tracejada, mas o que eu queria reforçar é que a gente está muito confiante, né, que cada uma dessas iniciativas elas têm um potencial gigantesco, né, de mercado e trazem para a gente, né, uma perspectiva, né, de potencial, né, de crescimento, de rentabilidade, de lucratividade ainda maiores. Então, é um efeito temporário, né? A gente sabe que tem que investir primeiro para depois escolher, e é isso que a gente está, né, destacando aqui nessa apresentação. Só para a gente concluir, né, e abrir, né, para a sessão de perguntas e respostas, eu acho que, né, é sempre importante ter em mente, a CSU é uma empresa que entrega resultado, não é uma companhia, né, diferente de algumas fintechs, startups, que está sempre preocupada no resultado que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Não, a gente tem um compromisso muito grande de gerar resultados hoje, né? A gente acredita que esses resultados e ter um balanço sólido, forte, é o que, de fato, garante, né, a longevidade do nosso negócio. Então, a gente, né, vem mantendo, né, essa administração muito precisa, né, e muito rigorosa, né, de resultado e caixa dentro da companhia, tá? Para justamente permitir que a gente esteja sempre criando novos ciclos de expansão, como é a nossa história, né? Quem pega uma série histórica dos nossos resultados muito longa, pode pegar, a gente é capital aberto desde 2006, vai ver que a companhia
todo ano ela gera crescimento, todo ano ela melhora a sua performance, ela gera lucro crescente. Então, essa é uma característica muito importante. A gente não está só olhando para o futuro, tá? Mas, óbvio, a gente tem que estar sempre tem que estar um passo à frente, né, dos nossos concorrentes, a gente tem que estar sempre tentando se colocar na vanguarda, né, da inovação. Então, tem muita coisa nova, né, que já gerou resultado, tem muita coisa nova que ainda trará mais resultado, né? Então, como a gente comentou, IA, né, é uma frente muito importante, né? A gente vai extrair muito valor, seja na DX, seja na PACE, né, desses investimentos, assim como essa expansão internacional, que está ainda na fase pré-operacional, né, traz, de fato, né, muita animação, né, em relação ao que virá, né, assim que ela tiver 100% operacional, né. Essa disciplina, né, de combinar, né, resultado, né, gestão de caixa e, né, crescimento também vem permitindo a gente expandir na remuneração para os nossos investidores, né. A gente é uma empresa pagadora de dividendos e proventos em geral, tá? Então, são mais de 250 milhões distribuídos ao longo aí da história da companhia, né? Um payout que né, vem se mantendo em torno de 50%. Esse trimestre a gente distribuiu 6,9 milhões, né? E estamos distribuindo até o dia 15 de maio outros 18 milhões como dividendos extraordinários referentes aos resultados de 2024, tá? Apesar de todas essas composições, né, eu queria chamar, né, de novo a atenção, né, em relação ao mercado de capitais. Então, a companhia vem trazendo também um retorno muito atrativo, né, para os seus acionistas, né? Estamos falando de mais de 100% de retorno total, né, que justamente combina a apreciação do preço mais, né, o dividend yield, né, da companhia. Então, é um retorno bastante importante, bem acima aí, né, de Bovespa e os small caps, né? A gente vem trabalhando fortemente, né, para trazer mais visibilidade para o mercado, trazer mais luz de todos esses projetos. Tem atraído novos investidores muito importantes. Então, é algo que também vem se materializando gradativamente no nosso resultado quando a gente fala de mercado de capitais. Ainda assim, mesmo dobrando, né, o valor aí da companhia, a gente ainda, como vocês podem reparar, apesar de ter retornos muito atrativos, ROIC, dividend yield, muito superiores ao mercado, a gente ainda tem uma certa assimetria, né, de preço em relação aos múltiplos aí, médios, tanto no Brasil quanto no exterior. Tá? Acho que era isso. Vou passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, basta clicar no botão Raise Hand na parte inferior de sua tela e aguarde novas instruções. Ou caso deseje enviar sua dúvida por escrito, por favor, envie sua pergunta, seu nome e companhia que representa no campo de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Bernardo Gutmann, da XP. Ele pergunta: vocês comentaram na apresentação sobre as fases de evolução do produto RaaS. Podemos esperar que com essas novas capacidades, novas oportunidades de negócio sejam abertas? Podemos esperar que, num futuro, todas as operações da DX estejam rodando em um modelo hiperautomatizado? Não só da DX, mas da PACE também, né? Sim. Podemos esperar, não. A gente está trabalhando forte nesse sentido, né? É natural, né, gente? A gente tem toda nova tecnologia, ela tem uma curva de adoção, né? E a gente tem feito essa curva mais acelerada possível, porque a gente vê os benefícios, né? Mas sim, a ideia é trazer cada vez mais aquele roadmap, né, para dentro das operações da DX e também da PACE, para que a gente traga mais eficiência, para que a gente traga mais controle dos riscos, né, e dos custos, porque no final do dia o que vai mudar para o cliente, para o nosso contratante, né, é o nível de qualidade que a gente entrega e ele agrega no produto dele, né? E é a única maneira dele conseguir ser bem sucedido no mercado. Se ele sendo bem sucedido, a gente também é. Então essa cadeia toda se beneficia. Então eu vejo dessa maneira. Não tem como escapar. Não é porque eu quero ou porque o Pedro quer. É inevitável. A gente vai fazer porque o mercado está demandando e se a gente não fizer, os clientes não vê valor no nosso serviço. Então, e de qualquer maneira, os investimentos que a gente já fez até agora já demonstraram que
o fruto que se colhe é muito positivo, portanto, não tem nada que nos tire dessa trilha e que não nos faça acelerar mais ainda nela. Perfeito, obrigada. Nossa próxima pergunta também vem via texto, do senhor Alex André, investidor pessoa física. Ele pergunta: a receita da Diex avançou bem nesse trimestre. Podemos esperar essa manutenção de crescimento nos próximos trimestres? E, de fato, é atrelado ao RAS? Bom, obrigado, Alex, pela pergunta. Vou começar aqui, fica à vontade para me completar. De fato, essa expansão ela vem do RAS, tá? Assim, mais de 8 milhões de reais, né, que foi, do total de receita aí da GX, de clientes novos, né, atrelado a esses produtos, né? Então, de fato, esse crescimento ele vem materialmente atribuído ao RAS, né? Então, de novo, né? Esse é um produto que ele tem uma capacidade muito importante de se adaptar a múltiplos negócios, né? E de se adaptar a múltiplos processos, né? Ele é um produto que está, no final do dia, né, muito focado em trazer qualidade, diminuir tempo, né, de resolução, né, e trazer eficiência e produtividade. E quando a gente fala, obviamente, né, de um momento de mercado como, né, a gente tem vivido, né, a gente Brasil, né, tem vivido, onde tem uma preocupação muito grande com inflação, juros e afins, ter um produto que tem essa capacidade de gerar economia, né, economia efetiva, né, no dia a dia da gestão, ou, né, de limitar o quanto, né, você precisa gastar a mais para você escalar o teu negócio, isso é algo que vamos dizer assim, é algo que o mercado inteiro deseja, né? A gente não tem dificuldade de abrir relações comerciais, né, seja com clientes da base, seja com clientes novos, que a gente vem prospectando, por conta dessa característica, né, do produto, né? A gente tem uma plataforma que é não intrusiva, que vai demandar menos investimento, né, daquela empresa que quer contratar esse tipo de solução, do que se tivesse que parar a área de TI dele para montar, né, cada uma dessas automações. É um produto que traz eficiência muito rápida. Então, de fato, né, isso traz para a gente um potencial, né, de sucesso comercial muito grande. Então, o pipeline é bem grande, né? A nossa expectativa é continuar fechando novos contratos, tanto para clientes atuais quanto para, né, outros que a gente vem buscando. Abriu, né, um relacionamento com várias indústrias que a gente não tinha relacionamento até pouco tempo atrás. Então, a gente sim, né, vai continuar trabalhando duro, né, trimestre após trimestre, para continuar acelerando, né, essa expansão, né, da Jax. Então, a gente quer sim continuar num ritmo bem forte de expansão de receita. Vamos trabalhar para isso. Sobretudo de margem também, né, Pedro? A gente buscar, não é fazer receita pela receita, né? Também é manter pelo menos esse patamar e a nossa busca pela expansão dessa margem também, né? A gente acredita que isso também é possível. Perfeito, obrigada. Nossa próxima pergunta também veio via texto do senhor Gustavo Adolfo. Ele pergunta: quando vocês esperam que a operação da CSU nos Estados Unidos atinja o break-even? Existe a possibilidade da CSU adquirir alguma empresa americana a fim de acelerar este processo de crescimento no mercado americano? Pô, obrigado aí pela pergunta. É difícil de dar a resposta exata, né, para ambos os casos. Mas quando a gente fala de mercado americano, né, a gente está trabalhando forte para ter o produto viável, né, ainda esse ano, tá? Estamos falando ali do segundo semestre. A gente imagina ali na interseção entre o terceiro e quarto tri que o produto de fato ele estaria pronto, né, para ir ao mercado, tá? Claro que um produto que é lançado, a gente sempre vai ter a preocupação, né, e o zelo de fazer o lançamento oficial dele de forma paulatina, né? Então vai ser natural a gente fazer um período de friend and family, né, de rodar até internamente, né, a solução, né, testando, né, e corrigindo erros que naturalmente vão acontecer, né, nesse tipo de operação que é muito complexa, né? A ideia já sim é até lá a gente fazer esse lançamento tendo um primeiro cliente, né? Até para a gente de fato colocar
em teste, mas mesmo esse primeiro cliente, ele não vai pegar a operação inteira dele, né, do dia para a noite e colocar, né, 100% do volume ali. Vai testar num ambiente controlado, né? Então, a expectativa é, de fato, de ter receita representativa nessa operação em 2026, né? E aí, obviamente, né, vamos correr, né, para que esse break-even seja no menor tempo possível, tá? De qualquer forma, assim, até lá a gente vai ser muito disciplinado na gestão das despesas, né? A gente tem feito investimentos importantes também em outras frentes, como eu falei, né, outros produtos, outras funcionalidades, inteligência artificial. Então, a gente vai, obviamente, trabalhar trimestre após trimestre, né, para continuar crescendo o lucro, como foi o caso desse TRI, né, mesmo, né, com esses maiores investimentos. Tá? E em relação a M&A, eu acho que sim, né, é uma alternativa muito interessante, né, para a gente acelerar, né, essa agenda. Tem iniciativas, né, que podem ser, né, um atalho aqui para a gente, né? Seja porque as empresas já estão, né, com as licenças para operar, já estão homologadas nas bandeiras, em outras instituições, já tem uma organização mínima ali do ponto de vista estrutural, comercial, né? Então, tem alguns ativos, né, menores, né, que a gente sim tem olhado, né, de forma ativa, mas assim, M&A é sempre uma caixa preta, gente. Assim, é muito difícil, né, ter um alinhamento rápido, porque você precisa achar o tipo certo, o preço certo, a pessoa precisa querer vender, né, eu preciso concordar com o preço que ela quer. Então, eu não consideraria isso, né, em projeções. Eu acho que quando vocês estiverem analisando e modelando, né, o foco principal vai continuar sendo o orgânico, mas sim, a gente está olhando. Perfeito, muito obrigada. Nossa próxima pergunta veio via texto do senhor Pedro Fagundes, da Newfoundland Capital. Ele pergunta: Obrigado, pessoal, call bastante completo. Duas dúvidas mais técnicas. Podem explicar a razão pela qual as deduções da receita bruta caíram proporcionalmente nesse trimestre? Em relação à dedução da receita bruta, isso tem muito a ver com a própria questão da reoneração da folha. Tá? Então, ela tem dois impactos. Tá? O primeiro é que hoje esse imposto está concentrado, né, justamente no faturamento. Tá? E ele passa a migrar para um custo sobre a folha de pagamentos. Quando você começa esse processo de reoneração, né, basicamente você diminui a alíquota, né, que está incidindo em cima da receita bruta, em compensação você aumenta, né, a alíquota sobre a folha. Tá? Esse efeito, sim, ele é punitivo, né, do ponto de vista de lucro bruto e EBITDA para a companhia. Tá? Estamos falando de pouco mais, algo perto de 1 milhão, né, de reais de impacto negativo, tá? Mas ele tem esses efeitos mistos. Tá? Ele melhora um pouquinho a relação, né, entre receita líquida e receita bruta, né? Em compensação, ele piora bastante, né, na questão da folha. Tá? Esse efeito, esse ano, ele basicamente tá aí capturado, tá? Então esse impacto ele vai ser mais ou menos o mesmo ao longo do ano, né? Mas para os outros anos tem outras revisões, né, dessa alíquota já previstas aí pelo governo, tá? Então a gente vai trabalhar forte para, né, obviamente ajustar, né, essa diferença, né, nos nossos contratos. Boa parte dos nossos contratos já tem isso como cláusula, né, de previsão, então é automático, né, esse repasse. Outras são tratadas de forma negocial. Perfeito, obrigada. Eu vou fazer a leitura agora da pergunta do Bruno Reader, da OBB Capital, que também já responde a segunda dúvida do Pedro. Boa tarde e parabéns pelos resultados. Poderiam, por gentileza, falar sobre a taxa efetiva de IR desse trimestre e se esperam alguma variação daqui para frente? Boa, excelente pergunta. Obrigado, Bruno. A gente, ao longo aí dos últimos, eu diria, 9 meses, né, a gente trabalhou muito, né, na revisão dos nossos processos internos, de fechamento e controle dessa parte de investimento em tecnologia. Tá? A CSU, por estar inserida, né, dentro desse setor, ela tem um benefício previsto, né, ligado à lei do bem. Tá? A lei do bem, ela justamente é um incentivo para que as empresas inovem, tragam cada vez mais inovações e invistam e tragam pessoas que tenham essa capacidade de criar cada vez mais novos produtos, novas soluções
né? De fato, coisas literalmente fora da caixa, né? Esse é o grande desafio que o governo, de alguma forma, traz para as empresas, tá? A gente sempre né, aproveitou desse benefício, a gente sempre utilizou esse benefício, né, ligado a esse tipo de investimento que a companhia faz, mas o que a gente percebeu é que, de alguma forma, a gente começou a aproveitar menos. Então, o que era incoerente, considerando que o nosso CAPEX subiu, né, nos últimos anos, né? E a gente começou a ver que tinha algumas dificuldades do ponto de vista de documentação, a exigência mudou, né? Desde que teve uma mudança relevante no governo, essa exigência mudou, né? Em termos de documentação, argumentação, evidências, entre outras iniciativas. Então, a gente começou a ter um menor aproveitamento, né, no ano de 2024, o que chamou a nossa atenção, tá? Então, a gente mudou, né, completamente nossos processos internos. A gente trouxe alguns consultores especializados que, de fato, redirecionaram, né, como a gente controla, né, esse tipo de investimento, tá? Controla as evidências, tá, gente? Assim, controle. Aqui a gente está falando basicamente de apresentar documentação junto à Receita Federal, tá? E essa mudança, ela fez com que a gente voltasse, né, não só voltasse aos níveis anteriores do nível de aproveitamento que a gente tinha, como a gente conseguisse extrapolar, né, esse valor em relação ao que a gente tem antes. Então, a gente tem tido muito êxito, né, nessa dinâmica, né, com a Receita Federal, o que fez com que a gente tivesse essa melhoria, né, de alíquota efetiva, tá? Quando a gente fala aí dos próximos trimestres, sim, a nossa expectativa é continuar, né, com alto índice de aproveitamento, tá? A gente não vê nenhuma razão para esse efeito retroagir, né? Claro, né, a gente sempre vai estar, né, sujeito às avaliações, mas assim a gente está bem seguro, né? A prova disso foi o que, né, a gente teve aí de resultado nesse primeiro tri. Então, sim, a gente imagina essa continuidade, né, de um maior aproveitamento fiscal em relação ao que a gente tinha nos últimos anos. Perfeito, obrigada. Nossa próxima pergunta vem novamente do senhor Pedro Fagundes, da Newfoundland Capital, e ele pergunta: hoje existe um esforço de reprecificação nas duas verticais para compensar os impactos de dissídio e reoneração deste ano? Ou vocês tentarão focar em volume? Obrigado, Pedro. Sim, a gente está repassando isso para os clientes, tá? Óbvio, como eu falei, para alguns casos, né, esse repasse já é automático. Para outros casos, a gente trata de forma negocial. E aí, sim, em alguns casos, a gente acaba focando no volume para compensar esse efeito. Mas, na maioria dos casos, a gente está buscando repassar essa diferença, né, para cada uma das empresas, tá? De qualquer forma, assim, parte desse efeito ele tem a ver com um descasamento temporal, né? Esse repasse, né? Muitas vezes ele acontece no aniversário do contrato, tá? Então, a gente imagina que tanto no segundo tri quanto no terceiro tri, essa recomposição ela vai ser mais natural do que foi no próprio primeiro tri, que a gente muitas vezes teve que sentar na mesa para acelerar esse processo, tá? E tem até algumas situações que a gente usa o próprio RAS como um instrumento para melhorar, né, Sim, a, a rentabilidade ali daquele cliente para poder fazer frente a essa demanda, né? isso é um fato. Bom ponto. Perfeito, muito obrigada. Nossa próxima pergunta também veio via texto do senhor Henrique Cassis, investidor pessoa física. Ele pergunta: boa tarde, gostaria de parabenizar a companhia pelos resultados. Gostaria de saber sobre a concorrência do Brasil e Estados Unidos com o RAS. Grato. A gente não encontrou nos Estados Unidos, a gente pesquisou bastante isso, uma empresa que tivesse uma oferta semelhante à nossa. Você tem partes dessa oferta sendo entregue por várias empresas, né, sem dúvida. Mas de forma integrada, da maneira que a gente construiu, a gente não conseguiu encontrar alguém que faça diretamente a. Então, o que nos dá aqui um apetite ainda maior, né, de operar nessa geografia, também com o RAS, não só em meio de pagamento, que é a nossa primeira entrada, mas o RAS certamente vem junto na sequência ali. O que não quer dizer que a gente está confortável com isso, por isso que a gente tem aquele roadmap de evolução tecnológica, né, para continuar trazendo novidades para o produto, para a plataforma, de maneira que a vanguarda continue passando por nós aqui, a gente espera dessa maneira, né?
Como eu disse, né, a gente nunca vai estar sozinho, porque as empresas elas podem resolver problemas com componentes parcialmente implantados. Mas da maneira que a gente está se propondo a fazer, com os resultados que a gente está trazendo, é bastante único. Você vai encontrar uma empresa de consultoria que faça uma consultoria de reengenharia de um processo, isso é comum no mercado já há muitos anos, né? Mas isso exige um projeto já um pouco mais longo, um pouco mais custoso, muitas vezes envolvendo a área de TI do cliente para reestruturar sistemas, né, fazendo novas integrações. O que o RAS traz é de curto prazo, com resultado muito efetivo, e acho que isso que é o grande diferencial aí, tá? Perfeito, muito obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar na opção Raise Hand ou digitar a sua dúvida na seção de Q&A, seguido do seu nome e companhia que representa. A nossa próxima pergunta veio via texto do senhor Alex André, investidor pessoa física. Vimos um impacto no EBITDA desse trimestre decorrente do aumento nas despesas, especialmente as despesas com novos projetos e operação internacional. Essas despesas que foram registradas nos últimos trimestres ainda vão manter os mesmos patamares? Obrigado, Alex. Acho que como a gente comentou, né, ao longo do call, a gente de fato está caminhando, né, de forma bem relevante para acelerar cada uma das agendas de inovação, né? Então, são times muito diversos, né, como eu comentei, tecnologia, produtos, né, dados, entre outras frentes, e principalmente, né, a própria expansão internacional, obviamente, exige, né, um maior grau de investimento. A gente entende que para algumas estruturas, a gente está muito bem já ancorado, tá? Então, dependendo da área, acho que a gente não tem nenhuma visibilidade de novos aumentos, tá? Mas, obviamente, quando a gente fala, por exemplo, mercado americano, né? Na hora que começar a gerar mais resultados, gerar mais receita, não tem jeito, assim, a gente vai ter que ter estruturas para comportar. Se tudo correr bem, né, a nossa expectativa é que, de fato, essa operação ela gere muita receita, muito resultado, e a gente vai ter que ter gente para suportar. Então, é natural que a despesa ela ainda tenha evoluções, mas o que eu queria deixar muito claro aqui para todos é que essas evoluções só vão acontecer de acordo com a própria evolução da receita da companhia, né? A gente não vai, né, acentuar, né, despesas de maneira desnecessária. A gente tem, de fato, esse rigor, né, de preservar o resultado, né, e buscar melhorá-lo, inclusive, mesmo com os maiores investimentos. Então, é aqui que a gente vai continuar, né, direcionando, né, essa administração financeira, né, da companhia como um todo, porque é super importante, né, essa capacidade de autofinanciamento, né, que a gente fez ao longo de praticamente toda a trajetória aí da companhia. Então, são coisas mais pontuais, acho que isso é importante estar, né, no radar de todos e que só vão acontecer se a gente de fato conseguir, né, avançar, continuar avançando como a gente já vem avançando, né, na nossa geração de resultados. Perfeito, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Salum, da Terra Asset. Ele pergunta: quais as dificuldades que vocês imaginam para penetrar no mercado americano e como superá-las? Por que os americanos vão contratar a CSU Digital e não uma empresa local? Muito boa. Muito boa. A principal dificuldade vai ser comercial, naturalmente, né? A gente não tem o mesmo track record lá que a gente tem aqui no Brasil. Então, abrir a agenda, né, com os executivos das empresas contratantes, que vai ser o nosso desafio inicial. Muito mais do que técnico ou do que de produto, que aí a gente entende que a gente está super bem posicionado. Como superá-la? Trazendo gente especializada no mercado americano, que está começando a formatar time para poder ter esse acesso, ter essa agenda aberta e começar a mostrar. O nosso pitch vai ser vencedor, a gente acredita muito nisso. Mas vai ser esse desafio de abrir as agendas para que eles nos escutem. Acho que esse é o principal ponto ali. É claro que, como toda nova geografia, a gente vai começando a construir uma reputação.
essa reputação, a gente acredita que a gente pode, inclusive, construí-la inicialmente com clientes brasileiros que estão presentes lá, né? Então, essa é a nossa hipótese inicial, que facilita essa entrada, porque os clientes brasileiros já nos conhecem, já sabem quem é a CSU, a sua relevância no mercado nacional. Então, tem essa estratégia complementar para poder facilitar esse início. Como eu disse, né, a gente olha para as demandas, né, nas primeiras conversas que a gente já teve, são demandas dos clientes, né, são demandas muito fáceis da gente resolver, no sentido de que a gente tem a expertise, a gente tem um portfólio adequado, a gente tem a flexibilidade necessária para atender esses clientes, coisa que não é comum no mercado americano. E, principalmente, a gente vai ter custos muito competitivos, né? Porque a maior parte da operação continua acontecendo com os custos do Brasil, né? Então, eu acho que essa componente de custo, flexibilidade, rapidez nas integrações e na entrega, eu acho que esses ingredientes vão trazer sucesso para a gente ali. Mas, sim, o desafio inicial é de abrir essa agenda. Eu só complementando aqui muito rapidamente, eu diria que, obviamente, a gente tem buscado, né, recursos locais, né, para justamente talvez que já quebrar essa primeira barreira cultural, né? Então esse é um complemento aqui do que o Fábio comentou. E uma outra coisa que a gente está também utilizando bastante nessa frente é trazer os nossos parceiros conosco, tá? Então, obviamente, a gente tem relacionamento com os bancos, com as bandeiras. Então, a gente tem trazido eles, né, como né, não só um parceiro tecnológico ou de produto, mas também nessa agenda, né, comercial. Tá? Então, tem algumas estratégias importantes e vamos ver. Acho que com o tempo a gente vai também ajustando a rota conforme a gente for sentindo, né, essa necessidade. Tem um último fator que tem também ajudado muito a abrir portas, né? É que a CSU é uma empresa de capital aberto, tá? Então, isso e eu já senti isso na pele, né? Assim, eu tenho ido recorrentemente nessas agendas, né, com parceiros, clientes, potenciais clientes, né? E isso tem sido um game changer na discussão, tá? Perfeito, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Aiosa, investidor pessoa física. Ele pergunta: Pedro, como vocês têm estruturado a precificação dos produtos da CSU DX, como o RaaS, IA e as soluções digitais em diferentes mercados, para ampliar a base de clientes mantendo a rentabilidade? A dinâmica atual tem permitido escalar com margem saudável? Existe espaço para melhorar a drenagem de política de preços? A engrenagem, né? Engrenagem. Isso. Bom, vamos lá. Todos os nossos contratos ligados à DX, né, eles têm a ver com volume, tá? Quanto mais interações, quanto mais operações de back-office eu gerenciar, né, mais a gente consegue gerar receita, tá? Então, não tem muito mistério, tá? Basicamente buscar empresas, né, do ponto de vista de estratégia comercial, né? A gente busca empresas que tenham alto volume, né, de usuários, que tenham e esses usuários têm um alto volume de demandas, né, de múltiplas naturezas, para a gente conseguir, de fato, ter um volume, gerar escala e, justamente por eu usar muito IA, se não tiver escala, não faz muito sentido, né, quando a gente fala do RaaS, utilizar a plataforma. Precisa ter A volume. tecnologia custa, né? A tecnologia A custa. tecnologia Né? custa. Então, a gente tem mirado muito clientes de alto volume. Tá? Mas, por outro lado, esse volume vem com uma margem mais saudável, porque não a competição não é naquele mar vermelho que vinha no passado da DX, né? Exato, exato. Então, quando a gente sai, né, do analógico e vai para o digital, eu não estou, né, disputando o mercado com os BPOs tradicionais, tá? Que era basicamente colocar mão de obra para atender, né, aquela demanda. Então, aqui é completamente diferente, né, a forma de atuação, né, e isso é justamente o que permite
que a gente consiga não só ter uma margem saudável, mas escalar essa margem ao longo do tempo. Tá? Então, aqui o jogo é tecnologia. É assim que a gente, de fato, se diferencia, né, da concorrência, é assim que a gente gera, né, muito mais resultado. Tá? Em relação à política de preço, assim, a gente não tem hoje uma necessidade de mexer na política de preço. Né? De novo, como eu falei, eu acho que o que eu me proponho para o cliente é gerar economia. Né? Então, se ele hoje ele gasta 10, o que eu estou levando para ele assim, você vai gastar 7, né? Quando você estiver operando, né, com a CSU. Tá? Então, a minha flexibilidade ela está aqui, né? O quanto eu gero de valor, né, incremental, né, para aquela companhia. E aí aqui está muito, né, de novo associado ao quanto de tecnologia eu consigo colocar, né, naquela operação. Quanto mais tecnologia eu conseguir, mais eu vou ser, né, atrativo do ponto de vista de preço para aquela empresa. E por incrível que pareça, mesmo sendo mais atrativo de preço, para a gente a rentabilidade é maior. Então, é bem caso a caso, não é bem uma política, não. Assim, tem que olhar mesmo, né, o projeto como um todo para você definir qual vai ser a melhor estratégia de preço ali. Agora, tem que gerar economia para ele, senão ele vai optar por deixar, né, o processo do jeito que é. Né? Mesmo sendo ineficiente, ele fala, cara, deixa do jeito que está do que ter que trocar tudo. Né? Tá lá. Perfeito, muito obrigada. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar novamente a palavra ao senhor Pedro Alvarenga para suas considerações finais. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Acho que a gente vem, de fato, né, com esse compromisso de continuar, né, evoluindo a companhia, gerando crescimento, gerando rentabilidade, lucro, né, e fico contente aí com a participação, né, e as perguntas. Né, qualquer dúvida adicional, né, o nosso time de RI vai estar disponível, seja por e-mail, seja, né, nos principais telefones aí que estão disponíveis, né, para vocês falarem conosco. Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia. Obrigado a todos aí, bom dia.